próximo argumento, pastor, mas a Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão da noite, ninguém vai ver. Vamos ver agora, esse é o próximo estudo. Como ladrão de noite, para quem? Será que Jesus virá como ladrão de noite para a sua igreja? Será que é isso que a Bíblia diz? Vamos lá. Como ladrão de noite para quem? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá como um ladrão de noite. Resposta. Porque à noite muitos estão dormindo e se embriagando e apenas aqueles que estiverem vigiando estarão esperando sua chegada. Observação. Trata-se de uma figura de linguagem. Jesus não é ladrão, né, irmão? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, ó, bum! Lembra do alarido que eu falei ontem? Vai ter som. Como que Jesus vem como ladrão com grande estrondo? Pensa bem. Vai pegar a igreja despercebida? Não mesmo. E aí, vou deixar aqui, ó, as Escrituras Sagradas claramente afirmam que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Só que ela afirma também, mas diz que nós estamos na luz. Nós não estamos na noite. Quer ver? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, logo em seguida ao texto do arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, aqui vai falar o seguinte: mas, irmãos, aqui, ó, o texto está aqui, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5, acerca dos tempos e das estações, ou seja, o tempo da vinda do Senhor, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vou sublinhar aqui para você entender. Pois que, quando disserem, o mundo está dizendo, não somos nós, os falsos profetas, estão dizendo lá, a paz e segurança, porque é isso que eles profetizam. Né? Então, lhes, a eles, não a nós, lhes sobrevirá, aos que estão dizendo essas coisas, repentina destruição. Quando eles estiverem dizendo que é a paz e segurança, vai vir destruição a eles. Ok? Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós quem? Nós, irmãos. Mas nós, irmãos, já não estáis em trevas. Não estamos nas trevas. Deixa eu sublinhar aqui, nós não estamos nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha, aquele dia não vai nos surpreender. Nós não estamos nas trevas para que aquele dia nos surpreenda como um ladrão que vem de noite, nas trevas. Ele vem como um ladrão de noite, mas nós não. Por quê? E ele explica, porque todos vós sois filhos da luz e somos filhos do dia. Luz e dia não pode ser surpreendida por ladrão que vem de noite. Entendeu agora, irmão? Porque se você tem luz e você tem dia, você não tem noite. Então ele fala, ó, mas vós, irmãos, vai surpreender eles, o mundo, mas vocês, irmãos, já não estão em trevas, como estavam antes no seu entendimento. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por quê? Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, para ficar mais claro, nós não somos da noite nem das trevas. Entendeu aí? Ficou fácil? Muito bem. Vamos lá então. Tira um print para você estudar aí, porque eu acho que aqui está mastigado e engolido, está facílimo de entender. Jesus não vai pegar a gente surpreendido. Vamos lá. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite apenas para os que estão em trevas. É o que o texto nos ensina. O apóstolo Paulo está escrevendo acerca de tempos e estações, ou seja, isso é, os sinais da vinda de Jesus. Esses são os tempos e estações. E afirma que não há necessidade de escrever mais sobre esse assunto, pois todos eles sabiam que o dia do Senhor virá como ladrão. Por que não tinha necessidade de escrever mais? Porque Jesus já tinha dado os sinais da sua vinda, todos os sinais. Né? Essa ideia de vir como ladrão de noite é de que aqueles que não estiverem vigiando, ou seja, interpretando os sinais dos tempos, serão pegos de surpresa se eles estiverem no pecado, né? Mas esse dia não pegará de surpresa os que estiverem na luz e vigiando em santificação. Logo, a igreja espera a vinda desse dia observando os sinais. Pois, de outra forma, não faria sentido o apóstolo dizer que esse dia não os surpreenderão, visto que estão na luz e não nas trevas, como aqueles que serão surpreendidos. Pois que, quando disserem a paz e segurança, quem está dizendo isso? Os ímpios. Já expliquei isso aqui, né? Então sobrevirá a eles repentina destruição. E de modo nenhum escaparão, ou seja, sem segunda chance. Tá bom? Texto auxiliar 2. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti, Jesus dizendo, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti, né? Sobre ti virei. Ele está falando isso para a igreja, tá? Lá em Apocalipse. E ele fala assim, o alerta do texto acima é para a igreja, mas o detalhe, ele virá como ladrão para os que não estiverem vigiando. Se não vigiares, é uma repreensão àqueles que estavam numa vida de pecado.
Bem, até aqui tudo bem? Mas como e quando chegará o dia do Senhor? Vamos falar sobre isso também, tá? Logicamente, os discípulos que estavam recebendo essas instruções não estariam vivos até a vinda do Senhor, pois muitos sinais deixados por ele certamente demorariam muitos anos para se cumprir. Por isso, quando o Senhor Jesus relata os sinais da sua vinda, se refere a vós, na verdade se trata da igreja, e não aos indivíduos, tá? Exceto quanto à destruição do templo de Jerusalém, que foi em 70. Porque lá eles perguntam, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? No Evangelho de Mateus 24, o Senhor Jesus orienta para que os discípulos estejam apercebidos dos sinais. Essa advertência é uma confirmação do verso 25, onde ele diz, eis que vos tenho predito, já estou predizendo, eu estou avisando antecipadamente, né? Então esteja apercebido, porque eu já estou avisando. Ou seja, prestem atenção nos sinais que eu já dei a vocês. Isso que Jesus está dizendo. Nos versos 45 a 51, lemos a narrativa de uma parábola onde um mau servo, ignorando todos os sinais e possibilidade do retorno do seu senhor, insiste em permanecer na prática da maldade e é pego de surpresa, pois não estava vigiando. Então, a vinda de Cristo vai surpreender quem? Quem está em trevas, quem está no pecado, quem está lá no mundo e quem está na igreja sem vigiar. Entendeu, hein? Vamos lá. O Senhor Jesus informa que a vinda do dia do Senhor nada mais é do que o dia em que ele levará um e deixará outro. Esses dois versículos são a descrição do arrebatamento. Eu sei que tem gente que vai falar, não, mas eu acho que não, mas a gente vai mostrar que sim, tá bom? O texto é um alerta para que a igreja vigie. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6, Paulo fala que a vinda do dia do Senhor pegaria muitos de surpresa, mas não os de Cristo. E os de Cristo é aqueles que estão vigiando. O resto não, tá? Pois estarão vigiando. Em Apocalipse 3:3, segundo o texto apresentado acima, o próprio Senhor nos informa que, se não vigiarmos, seremos pegos de surpresa. É igual ao mundo mesmo, tá? Agora, em Mateus 24, vemos que, assim como foi nos dias de Noé, em que o povo vivia suas vidas em total descaso aos sinais do juízo, assim também seriam os dias da vinda de Cristo. Mas aqueles que vigiarem estarão preparados. Logo, e vigiarem está relacionado a não ignorar os sinais do juízo. Então, o que a igreja tem que estar atenta é aos sinais, tá? Logo, é muito claro nos textos que a vinda do dia do Senhor se dará no dia da vinda do Senhor e arrebatamento da igreja. Pois, de outra forma, não faria sentido Paulo e o Senhor nos exortar a vigiar para que não sejamos surpreendidos pela vinda desse dia. Como que eu vigio? Vigio os sinais, certo? Se eu estiver atento aos sinais, a gente vai saber. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, percebe? Estavam lá comendo, bebendo, casavam-se, davam em casamento, estavam na maior prostituição, estavam nem aí para nada. Então, estando dois no campo, será um levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada um e deixada a outro. Vigiai, porque não sabeis a hora. Olha o detalhe aqui que eu coloquei um asterisco aqui, ó. Não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então essa é a conclusão. Vamos lá. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, que hora há de vir o vosso Senhor. Mas, considerai isso. As pessoas não consideram isso. Presta atenção no que Jesus falou. Vigia, mas considera isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria. Ou seja, o que ele mandou você fazer? O que ele mandou você fazer? Vigiai, considere. Se você souber que hora que ele vem, né? Aí ele fala, se o pai de família soubesse a que hora não, mas a que vigília, é um período, a que período da noite ele haveria de vir, então vigiaria. Você não sabe a hora, mas você sabe o período da vinda de Jesus. Por isso você está vigiando, né? Aí ele está falando o seguinte, por isso estáis vós apercebidos também. Por isso o quê? Porque pelo que ele acabou de falar. Se você está sabendo mais ou menos o período em que ele vem, então você vai vigiar. Tá certo? Porque o Filho do Homem há de vir a hora, de novo, em que não penseis. A vigília você vai até saber, mas você não vai saber a hora. Então ele fala assim, aqui eu sublinhei no asterisco, da hora e hora aqui, ver, estudo, o dia e a hora ninguém sabe. E é o que nós vamos fazer agora, tá? Detalhe, duas bases da iminência já caíram. Um é rápido como relâmpago, nós vimos que não é rápido, mas é brilhante, visível como relâmpago. O arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos, nós descobrimos que não é o arrebatamento que é no abrir e fechar de olhos, mas a transformação dos corpos.
E agora o terceiro ponto, que Jesus vai vir como um ladrão de noite e nós não vamos saber de nada, vai pegar a gente de surpresa. Descobrimos que não. Jesus não vai pegar a gente de surpresa, porque nós não somos filhos da noite nem das trevas, mas somos filhos da luz e filhos do dia. Quer conferir? Vou voltar lá. Olha aqui, ó. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Vós, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Ou seja, aquele dia não vai nos surpreender. Aleluia! Glória a Deus. Por que não? Porque a gente está acompanhando os sinais. Então, caiu essa ideia de que ele vem como ladrão de noite para nós, tá bom?